Vamos entender hoje o regime disciplinar previsto na Lei nº 8.12/1990, com foco nas penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais. Essa lei estabelece as penalidades que podem ser aplicadas aos servidores que praticam infrações funcionais. E é para que a aplicação dessas sanções não é livre, ela precisa observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, precisa respeitar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Penalidades previstas no artigo 127 da Lei nº 8.12/1990. Advertência. Suspensão. Demissão. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Destituição de cargo em comissão. Destituição de função comissionada. A escolha de qual penalidade aplicar depende da gravidade da infração e dos critérios que a própria lei estabelece. Ela é a penalidade mais branda que existe. É aplicada, em regra, quando o servidor viola as proibições dos incisos 8º e 19 do artigo 117, ou quando deixa de cumprir um dever funcional que não seja grave o suficiente para justificar uma sanção mais pesada. E um detalhe importante, essa penalidade é escrita, e fica registrada nos assentamentos funcionais do servidor. Ela é aplicada em duas situações, quando a reincidência numa infração que seria punida com advertência, ou quando a gravidade da infração já justifica uma penalidade superior à advertência. O prazo máximo de suspensão é de 90 dias, isso é importante guardar. E a lei também permite converter a suspensão em multa, quando houver conveniência para o serviço. Nesse caso, o servidor continua em exercício. Vamos para a demissão, que é a penalidade mais grave entre as aplicáveis ao servidor efetivo. O artigo 132 da lei traz as hipóteses que levam à demissão. Hipóteses de demissão previstas no artigo 132 da Lei nº 8.12/1990. Crime contra a administração pública. Abandono de cargo. Inassiduidade habitual. Improbidade administrativa. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Insubordinação grave em serviço. Aplicação irregular de dinheiro público. Revelação de segredo do qual o servidor se apropriou em razão do cargo. Corrupção. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, quando fica comprovada a má-fé. Isso acontece quando fica demonstrado que o servidor, enquanto ainda estava em atividade, praticou uma infração disciplinar que seria punida com demissão. Ou seja, essa penalidade alcança o vínculo funcional mesmo depois que o servidor já está aposentado ou em disponibilidade. A lei prevê duas hipóteses, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Essas penalidades são aplicadas quando o ocupante do cargo ou função pratica uma infração que, se ele fosse servidor efetivo, justificaria a demissão. Critérios que a autoridade competente precisa considerar na aplicação da sanção. Natureza e gravidade da infração. Danos causados ao serviço público. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Antecedentes funcionais do servidor. Esses critérios são justamente o que concretiza os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Comparativo rápido das penalidades. Advertência, aplica-se a infrações leves. Suspensão, aplica-se a reincidência ou a infrações de média gravidade. Demissão, aplica-se às infrações graves previstas no artigo 132. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, aplica-se quando a infração punível com demissão foi praticada enquanto o servidor estava em atividade. Destituição de cargo em comissão, vale para quem ocupa exclusivamente cargo comissionado. Destituição de função comissionada, vale para quem ocupa função de confiança. Pontos que merecem destaque. A advertência é sempre aplicada por escrito. A suspensão não pode passar de 90 dias. Essa suspensão pode ser convertida em multa quando houver conveniência para o serviço. A demissão tem suas hipóteses taxativamente previstas no artigo 132. A aplicação de qualquer penalidade precisa considerar a gravidade da infração, os danos causados, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais do servidor. Erros clássicos que costumam aparecer em prova. Achar que toda infração funcional gera a demissão. Esquecer que a advertência precisa ser aplicada por escrito. Confundir suspensão com demissão. Pensar que a suspensão pode ultrapassar 90 dias. Ignorar os critérios legais de individualização da penalidade. Fluxo de raciocínio para resolver questões sobre o tema. Identifique qual foi a infração funcional praticada. Verifique se a lei prevê uma penalidade específica para ela. Analise a gravidade da conduta. Observe os antecedentes do servidor e as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Escolha a penalidade proporcional, sempre dentro das previstas na Lei nº 8.12/1990. A Lei nº 8.12/1990 prevê 6 penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. A advertência é escrita e vale para as infrações mais leves.
A suspensão pode chegar a 90 dias e admite conversão em multa. A demissão fica reservada às hipóteses graves do artigo 132. E, em todos os casos, a autoridade competente precisa considerar a gravidade da infração, os danos causados, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor. Complemento para a prova. O que a Sebrasp costuma cobrar? O rol das penalidades do artigo 127. As diferenças entre advertência, suspensão e demissão. O prazo máximo de 90 dias de suspensão. As hipóteses de demissão do artigo 132, especialmente abandono de cargo, improbidade administrativa, corrupção e acumulação ilegal com má-fé. Os critérios legais que a administração usa para individualizar a penalidade disciplinar.